Deixa eu te fazer uma pergunta de Naruto. A gente não falou muito de Bora de Naruto. Naruto. Bora. O Itachi, ele tem uma habilidade que chama de Tsukuyomi. Que ele lança a habilidade na pessoa, ela entra num genjutsu, uma ilusão, que ela vive ali dentro daquele genjutsu dias. Só que na vida real passou segundos. Tem alguma explicação pra isso? Olha, mas aí o aspecto ele não é mais Psicológico, mental? psiquesco, ele é mais psicológico. Quando a gente fala de tempo, Santo Agostinho falava do tempo psicológico das coisas. Você está tendo uma conversa chata de 1 minuto, você fala bem assim, Jesus Christ, não termina e tal. Mas o tempo físico foi apenas 1 minuto que passou. De acordo com a vontade que você tem de ir ao banheiro, o tempo pode passar de forma diferente, mas o aspecto puramente psicológico. Então existe uma prisão mental na gente que muitas vezes a gente não consegue entender muito bem, porque são aspectos que o próprio cérebro tá pregando uma peça. Alguma vez, perdão, você já sentiu cheiro de alguma coisa sem aquele cheiro tá lá? Já. Sim. Memória afetiva. Quando meu pai falece, isso em 1998, ele falece e a gente estava numa relação em que eu acho que eu consegui dar tchau pra ele. Eu acho que foi assim, vai com Deus e Foi legal, foi bom. foi, da nossa parte a gente conseguiu. A gente estava num momento antes em que nós éramos muito próximos, por uma série de situações a gente afastou um pouquinho, mas a gente estava já se reaproximando. Então, meu amigo, meu pai, meu amigão foi. Eu não sei se para meus irmãos não foi assim, eu não sei, tá? Mas aí, depois que meu pai falece, meus irmãos, minha mãe mesmo, diz, pô, sonhei com meu pai, eu vi o seu pai, eu vi não sei o que e tal. E aí, numa certa almoço de família, eu falei assim, olha, eu acho que meu pai não gostava de mim. Aí a pessoa, não sei o que e tal. Eu falei, porque vocês veem, todo mundo vê, eu não vejo. São 6 filhos aqui, os 5 viram, menos eu, a senhora também viu. Acho que ele não gostava de mim, ele aparece pra todo mundo, não aparece pra mim e tal. E criou uma confusão na mesa, mais família italiana, falando alto, aquela coisa toda. E aí, por que eu falei isso? Porque quem me garante que ver alguém na minha frente, ainda mais num sonho e tal, é porque realmente aquilo ou aquele está lá e ele está realmente se fazendo presente, os meus sensores estão vendo aquilo, ou é de repente o meu cérebro para satisfazer uma vontade tão forte, provocando efeitos que eu acredito que são reais. Como é que eu diferencio um do outro? Resposta: não diferencia. Hum. Tem momentos em que seu cérebro tem sonhos que você não sabe se ele é real ou se ele é um sonho. Você só acha, acorda, demora um tempo ainda, né? você só acha que é sonho porque é o local que você acordou. Não é possível, tá na cama, então eu devo ter sonhado sobre isso. E até você processar demora um pouco. Demora, E tem o sonho que sonho demora pra tem, caramba. o sonho tem muito disso aí que você falou. De você, sei lá, você dorme meia hora, você sonha como se você tivesse passado um dia na sua cabeça. Pô, teve um cara, isso aí teve no jornal. O cara, ele foi dormir, cochilo da tarde, se eu não me engano, nem foi da noite. Ele teve uma vida inteira. Ele conheceu uma mulher, ele casou com a mulher, ele teve filho, ele tava vivendo com a mulher. Ele acordou, não existia nada daquilo, ele teve que fazer terapia, tio. Ele perdeu a mulher e a filha em uma tarde. Vamos fazer um Nem cálculo. existiam. Vamos fazer um cálculozinho? Insano. Alguém faz assim, dá uma alfinetada no seu dedo, paf. Até a informação, sai daqui, isso aqui, chegar aqui leva um tempinho, né? Beleza. Se você tá sonhando, a informação já rola diretamente aqui. Ou seja, ela é muito mais rápida. O processamento dela é muito mais rápido. Por Então, isso que às vezes em meia hora você pode sonhar uma muito vida mais inteira. informações. Tem muito mais informações processadas num tempo menor. E outra coisa, você não tem que ter todo o realismo de todas as cenas. Você pode meio que compactar a história e ter pedaços dela, Um resumo dela, e você tem um sentimento da história. Então, o cérebro ele consegue gerar efeitos que até hoje a gente não tem a mínima noção, mas o que a gente sabe claramente, existem percepções mentais do fato. Que você fica... Isso seria uma explicação interessante pro Tsukuyomi do Itachi. Como ele mexe diretamente na química do cérebro, o genjutsu, nessa ilusão. Ele pode controlar o seu cérebro enquanto ele tá te colocando numa ilusão. Então, por isso, justificaria ele passar tanto tempo tendo passado poucos segundos na vida real. Por essa aceleração. Acontece muita coisa, muita coisa. É interessante que ele vem, ele machuca, passa um tempão, no anime mesmo. Passa, sei lá, 30 segundos ele batendo no Kakashi. Aí ele vira e fala, passou 1 segundo. Não é assim?
Aí o quê? E ainda é mais lento no cérebro ainda. Então, do nada, em poucos segundos, quem tá só ao redor ali, o Kakashi já cai no chão. Ninguém. Quem? Em poucos segundos ele caiu no chão. Ele tava dias sendo torturado. 48 horas. Então são E 48 falar horas. em cérebro, você me lembra, tá falando de Jujutsu, Que interessante. como é que você sobrecarrega o cérebro? Tem hora que quando você tem... Acúmulo de informações. É. Né? Porque são sinapses, são basicamente correntes elétricas. O que acontece com um computador quando tem muito processamento, alta corrente elétrica, ele aquece demais. Desliga. Pronto. É o cérebro. Você provoca o excesso de informação no cérebro, você aumenta as sinapses, chega num ponto, você tem aquecimento e mecanismos de compensação, de autopreservação do cérebro. Por Desliguei. isso que o Kakashi desliga e cai, então. Cara, isso daí. Caramba, já assistiu Efeito mano. Borboleta Muito já? foda. Em Efeito Borboleta tem isso. O quê? O filme Efeito Borboleta. Mas o que tem? O cara, toda vez que ele volta no tempo, ele recebe as memórias da vida nova. Porque ele tá mexendo no Aham. tempo, então ele tem que receber tudo. E aí ele vai fazer um exame, aí ele vê que o cérebro dele tá entrando em superaquecimento, que ele tá recebendo muita informação. Que massa, Toda que hora massa. reinicia a vida dele Toda hora inteira, né? reinicia, aí toda Eu não vez que ele lembrava reinicia, disso. ele E uma recebe sobrecarga de informações. aquela sobrecarga da vida inteira. Que É massa. muito louco, cara. Que é muito massa, louco. que massa, Esse que filme massa. é muito louco. Eu assisti esses dias, inclusive. De novo. Você tinha comentado também sobre o Ashura do Zoro. Aham, A ilusão ótica que é criada ali. aham. Então, tem uma cena muito legal de um vídeo real de helicóptero em que você jura que ele tá parado, que as hélices estão paradas. Essa cena, assim, ela é bem legal. Você fala assim, cara, como é que ela tá parada? Não tá parada. Se o helicóptero tá voando, a hélice tá girando. Acontece que a maneira como a gente se relaciona com o mundo, eu vou falar a palavra ver, mas ver eu vou tirar dos olhos apenas. A maneira como a gente sente o mundo tem a ver com os nossos sensores. Se eu fizer isso aqui, eu continuo sentindo o mundo. Não de maneira visual, mas de maneira auditiva, O tato. olfativa e tal. Então, os nossos sensores nos dão basicamente várias possíveis informações. E os nossos sensores, eles têm limitações. Que eles podem ser sobrecarregados e daqui a pouco trazer informação que não tá lá. Você passa a noite numa festa, aquele barulhão tunte, 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 tunte. Você sai daquela festa e o sensor foi tão super sensibilizado que você continua tendo um barulho aqui. Então, seu sensor foi enganado. Se por acaso tá no escuro, tem uma luz imensa, pô, sensibilizou pra caramba a retina. A luz apagou. Você continua vendo a tendo luz. aquela luz. Então, assim, os seus sensores são completamente enganados. Tem pessoas que o sensor não funciona. Tem pessoas que têm situações tal que o sensor de tato não funciona. E quando eu falo tato não funciona, a dor tem a ver com tato. Uhum. Tem duas cenas naquela série House, É. e naquela chamada Grey's Anatomy, Uhum. que tinham mocinhas que não sentiam dor. Então, eu acho mais legal de Grey's Anatomy que tem uma menininha em que os médicos achavam que a família abusava de alguma forma dela e É, tal. porque ela tava toda presa com um grampeador nos machucados, né? Aí ela chega lá, ela faz a amizade, acho, com o Karev, que ela fala bem assim, eu tenho superpoderes. E ele Ele fica achando que ela é tem. doida, né? Mas o que é? Ele tá conversando. Porque eles não acreditam que eu tenho superpoderes e eu pedi pro Jimmy bater em mim hoje no colégio com um taco de beisebol e ele não acreditou, ele bateu e eu não senti nada. Aí ele, onde ele bateu? Aí ela levanta um baita roxo aqui, com Quebrou taco a de costela da beisebol, menina. tava toda danificada, aquele papo todo. Então, tem hora que a informação do meio não é processada. Por quê? Porque o sensor não tá funcionando.